Então vamos dar primeiro a papinha. A meia-noite de vocês aqui, independente do polo. Você pode estar em Tóquio ou em São Paulo. Não afeta quase em nada nos umbrais em si. Quando eu digo quase nada, principalmente nos processos envolvendo climático. Mas, perante aos seres humanos que um dia visitaram o vulcro de Carmo, que foram carnados, e quando desencarnaram, levaram apenas os seus conceitos conturbados, perturbados ou doentis, miticismo, o folclore e outras anomalias em si, são alimentadas mutuamente. Até hoje tem espíritos que têm pavor das badaladas de algumas igrejas, que ainda é raro, mas ainda há, que fazem à meia-noite. Folclore, história para boi dormir. Mas se levarmos em termos magísticos, perante aos processos climáticos dos umbrais, nós entendemos que existe a noite ou o dia, como se conhece aqui e se concebe. As propriedades de irradiação, de magnetismo e também as forças propulsoras da luz ou impulsoras são um pouco diferentes. Digamos que à meia-noite de vocês, até exatamente às 4 horas da madrugada, o magnetismo no lar está mais atuante no paracérebro dos seres carnados, como também está mais atuante no paracérebro dos seres carnados e desencarnados, que perambulam a terceira ou a quarta dimensão. A quarta, seres desencarnados ou também carnados em processo de projeção astral, desdobramento. A terceira, seres carnados ou desencarnados que estão aqui, principalmente os desencarnados, ou obsediando ou orientando. Quanto menos a luz solar adentra o ambiente, mais as partículas de quartzo, gráviton, são somadas aos montes. A gravidade diminui, o peso aumenta. O paracérebro não é o cérebro físico de você. É um nome simbólico que nós damos. Há um cérebro com uma estrutura, digamos, um pouco mais refinada e com uma clareza sensória 30% ou até mesmo 45% mais clara de que o cérebro físico possa conceber. Desde as irradiações cósmicas aos processos básicos sensoriais. O tempo dos umbrais segue um planejamento psicossensorial coletivo. Quanto mais o ser humano refina-se a sua contextura, que nós poderemos chamar de revestimento da alma, os corpos, tudo que você alimenta, tanto carnado como desencarnado, e concepção, a acepção, a análise, reflexão, intuição, inspiração, são energias com uma potência enorme. Uma vez eu disse e torno a falar, o ser humano, carnado ou não, consciente ou não, tem a sua porcentagem de co-criador de realidades. As dimensões são apenas coágulos de pensamentos, rapaz, sentimentos e emoções. Algumas desordenadas, umbrais, outras equacionadas, equilibradas e harmonizadas, oásis de paz. Está claro? Todo o estado de consciência é um fragmento de uma dimensão. Vocês têm aqui na Terra a dimensão como algo que abriga planetas, estrelas, galáxias, nebulosas e tudo mais, não é isso? Mas, se o espírito é um fragmento cósmico, ele é uma dimensão. Se existem vários espíritos coagulados em dado local,
aquele local criar-se-á uma dimensão favorável à frequência vibracional, que ocasionará a eles um senso de realidade e de verdade, para os mesmos se debruçarem e ter o que vocês chamam de convívio, ou por que não dizer vida, existência e consciência de onde estão e do que são também, conturbado ou não. Então, ao meu ver, existem várias dimensões umbralinas, tão qual vastas como o planeta Terra. Como uma cebola. Fica melhor assim? Uhum. Com suas várias camadas e subcamadas. O umbral se localiza na mente doente, do ego viciado e da consciência insana. Você pode estar no inferno. Se o inferno não está dentro de você, tudo é paisagem. São vocês que dão o valor, a qualificação e a quantificação das coisas. Interpretamos os umbrais como realidades conscienciais, aonde a realidade mor impera na quantidade maior das consciências que ali alimentam, sustentam, afomentam as suas dores e rancores, ou faltas de valores de conduta, ética e moral. Até mesmo o mal tem vários níveis. O bem, que vocês tanto falam aqui, ou o bem que eu conheço, tem um nível só, equilíbrio. O mal é uma energia por natureza em desarmonia e desequilíbrio, aonde o ser que o executa já está descaracterizado. O mais profundo do bem é o justo, o mais raso do bem é a ordem, o mais raso do mal é o caos, o mais profundo do mal é a desordem. Transpassando-se o mal, você não encontrará nada mais de que mal. Mas se conseguir transpassar o mal, resta ao pior dos piores transpassar a porta do bem. Vocês não têm livre-arbítrio. Vocês têm uma espécie de livre-arbítrio. Tudo que está cá é uma experiência, rapaz, formada por um Deus, como vocês falam, consciência, amor. Há algum tempo que eu não venho na vibração desse mérito. Está difícil para mim, nesse exato momento, estudar perante os arquétipos, mesmo nós tendo um casamento fluídico, como me portar falando com você. Eu não sou um Exu preso a essa esfera, rapaz. Muitas entidades de Umbanda, para não dizer uma grande parte, nem habita mais as esferas mais evoluídas deste planeta, ou como vocês têm, como mais evoluídas. A evolução é algo tão profundo, que se você pudesse dar o nome, chamaria-se tua paz, não minha. Então, aonde eu estiver, se eu tenho a minha paz, eu estou bem. Pode ser Vênus ou umbral, fogo ou nuvens. Os demônios e os anjos não têm nada a ver com isso. O meu sorriso não é deboche, não é desdém. Apenas eu vibro no chakra laríngeo para firmar mais as minhas energias nos plexos nervosos desse médium. Digamos que para mim é como um cacoete, um mantra. Então, quando eu dou essa risada é para mais firmar as minhas energias nesse médium. O que eu vou falar para você e dividir é um ponto de vista muito particular. O umbral para mim nada mais é de que uma pausa para reflexão. Quando vocês desencarnam, vocês levam toda a sua bagagem de conceitos. Os conceitos
mais guardados, nutridos, são a amostra, a flor da pele, como vocês falam aqui. Os certinhos passam a ser os corruptos, porque sempre nutriram dentro de si, por mais que não cometiam, a corrupção e a mentira, a revolta, o autodesleixo perante a sociedade, que dizia que amava, mas suportava, aturava em si. O plano espiritual é o espelho sem estar embaçado. A carne é o espelho virado ao avesso. Vocês mal se conhecem. No plano espiritual, você degusta-se, querendo ou não querendo, a si próprio. As suas emoções e desequilíbrios começam a falar muito mais alto do que o cérebro que só raciocinava e calculava. Pelas impressões e sensações que os sentidos ordinários, visão, audição, tato, olfato e paladar, assim de alguma forma eram freados na carne. No plano espiritual, vocês não terão isso. Você está falando como uma entidade que viveu muito tempo numa dimensão umbralina, por opção. Eu já contei a minha história superficialmente, e superficialmente falarei a mesma coisa. Se eu desse os moldes da Umbanda de hoje, ou da Umbandana, energia cósmica vagante, eu fui resgatado pela uma entidade que poderíamos chamar de mareazinha. Mas este resgate foi mais um convite, porque eu não estava preso. Eu simplesmente queria ficar lá. Opcional. O céu, o inferno, é como nós, seres raciocinantes e intelectualizados, almejemos e também temos o desvelo com esta mesma intelectualidade em efeito sobre nós mesmos. O que queima e fere o espírito é saber, sem ter o equilíbrio de conter isto como algo salutar perante a sua própria consciência, desperta ou não. É mais fácil levar a loucura pela inteligência lógica de que pela ignorância total. Por isso que o espírito é por ignorante, eleição. O problema não é saber. O problema é reter o que sabe apenas como a verdade absoluta para todos. Ou o absoluto da verdade para lhe manter quem você é. Nada externo pode manter você como você é, em ser. Mas tudo externo, aquele se escraviza à conveniência ou à imprudência da falta do amor próprio, pode manter você como está. Agradável, bonitinho, adaptável.